Aleluia. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Amém? É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar neste lugar de adoração a Deus, de receber o que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês, queridos, sobre arrependimento. Quando João Batista começou a ensinar no Rio Jordão e a batizar as pessoas, ele dizia assim: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Passou-se o tempo e Jesus começou também a ministrar, e Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus cumpriu toda a sua parte, o seu papel, e ele sobe de volta aos céus. E quando Pedro começa a ministrar, ele diz a mesma coisa: arrependei-vos, arrependei-vos. Deixa eu te perguntar, do que você se arrepende? Do que você se arrepende? Tem pessoas que poderiam dizer assim: pastor, se arrependimento matasse, eu estava morto. E eu sou uma dessas. Eu sou uma pessoa assim, que se arrependimento matasse, eu já teria morrido há muito tempo. Muito tempo. Tem muitas coisas das quais eu me arrependo. Tem muitas coisas das quais eu me arrependi e fui perdoado. Tem muitas coisas das quais eu me arrependi, fui perdoado e consegui consertar, consegui corrigir. Mas tem algumas coisas que, mesmo me arrependendo, mesmo recebendo o perdão de Deus, não foi possível consertar. Não teve como. Do que você se arrepende? Ah, pastor, eu me arrependo de ter comido demais hoje no almoço. É isso? Ou quem sabe, não, pastor, eu me arrependo de não ter comido mais um pouquinho. A comida estava boa, devia ter comido mais um pouquinho. Não estou falando dessas coisas. Não estou falando de comer ou não comer, não é isso. Talvez tenha pessoas que falam assim: olha, pastor, não me arrependo de nada. O que está feito, está feito. Não tenho pesar de nada, não me arrependo de nada. Talvez essa posição, em algum momento, pode até ser certo, mas ela é perigosa. Ela é perigosa porque não se arrepender é um problema. É um problema, obrigado, querido. Porque só existe perdão se houver arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem como ter perdão. Precisa do arrependimento. Abre sua Bíblia, por favor. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso de número 33. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso de número 33. Segundo Samuel, capítulo 18, verso de número 33. Aqui nós temos um pai que tinha acabado de perder o seu filho. Um pai que tinha acabado de perder o seu filho, e olha só a situação dele. O texto diz assim: então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Esse é o grito de desespero de um pai arrependido. Ah, Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Do que você se arrepende? Ao olhar para esse texto, nós vemos aqui a dor do arrependimento do rei Davi. Por que essa dor? Porque ele podia ter feito diferente, porque ele podia ter amado,
porque ele podia ter conversado, porque ele podia ter abraçado, porque ele podia ter escolhido ser pai, mas o arrependimento é porque ele fez tudo errado, porque ele escolheu desprezar. Esse era o arrependimento, essa era a dor do arrependimento. Se nós voltarmos, queridos, lá no capítulo 14, aqui ainda em 2 Samuel, mas se nós voltarmos no capítulo 14, nós vamos ver que existe aqui um relato de um tempo que Absalão, ele vive como se fosse um extraditado. Ele vive como alguém que não podia entrar na casa do seu pai. Ele vive de escanteio, né? Ele está longe, ele está em outra cidade, porque ele havia matado seu irmão, Aminon. E isso fez com que ele fugisse da presença do pai dele. Só que o pai dele sabia disso, né? Joabe, no verso 1 diz assim, que Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa. Ele disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume, haja como uma mulher que há algum tempo está em luto. Joabe cria aqui uma estratégia com esta mulher, para que pudesse tocar o coração do rei, para que pudesse levá-lo a esse arrependimento, e reconhecer que ele precisava trazer o filho dele de volta. Mas o coração do rei Davi está duro, em relação a Absalão, seu filho, está duro ainda o coração dele. Lá no verso de número 21, diz assim: depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei a esse pedido. Ou seja, o rei está dizendo para Joabe: ó, eu vou trazer Absalão de volta porque você quer, não é porque eu quero, é porque você quer. O coração dele ainda permanecia duro, estava endurecido ainda, porque ele achava que ele tinha toda a razão, porque ele acreditava que ele estava certo, e o errado era o filho dele que tinha matado o seu irmão. Então aquela maneira de agir, aquela consequência era correto. O rei achava que era correto, e ele diz assim: olha, eu vou atender o seu pedido, vá e traga de volta o jovem Absalão. Verso de número 24, mas o rei disse: ele irá para a casa dele, ele irá para a casa dele. Ou seja, trouxe de volta, mas eu não quero ele aqui na minha casa. Quantas vezes nós falamos assim para as pessoas: olha, eu te perdoo, mas você fica bem longe aí, tá? É você lá e eu cá. Não tem mais amizade. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui com Absalão e seu pai. Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Não voltou mais à presença do rei. Verso de número 28. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Ou seja, sem ser recebido por seu pai. Você está entendendo por que Absalão está desesperado? Absalão não, perdão. Você está entendendo por que o rei Davi agora está desesperado, gritando: ah, Absalão, meu filho Absalão. Talvez você já foi em algum velório que você viu um pai desesperado ali, debruçado sobre o caixão do seu filho, e urrando, e gritando, e gemendo de dores. Era exatamente essa sensação, essa dor que o rei Davi estava sentindo naquele momento. Mas escute, quando ele teve a oportunidade de fazer diferente, ele não fez. Ele não aproveitou a oportunidade que ele teve. Ele podia ter recebido o filho dele bem. O filho dele errou? Sim, errou. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver que o filho só errou por causa do erro do pai. Era responsabilidade do pai ter punido Aminon. O pai não fez, foi omisso. Infelizmente ele vai e faz com as próprias mãos. Não é que ele está certo,
em ter feito com as próprias mãos. Ele não foi certo, ele errou também. Porém, queridos, não é porque a outra pessoa erra com a gente que nós temos que errar também. Você está entendendo? Não é porque as outras pessoas errou com você que você tem que errar com elas. Não é porque a pessoa fez o mal para você que você tem que devolver o mal. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9, vai dizer assim: ó, e não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, se você não desistir de fazer o bem para as pessoas, se você pagar todo o mal que você recebe, você pagar ele com o bem, Deus é o justo juiz, e Ele vai te recompensar, Ele vai te retribuir pela sua ação, pela sua atitude. Agora, se você pagar o mal com o mal, a consequência disso é destruição. Davi, ele resolve pagar o mal que Absalão tinha feito com o mal também, com o desprezo, com a distância, com o isolamento. Ao invés de corrigir, ao invés de trazer para perto, ao invés de amá-lo, ele prefere empurrar. E agora ele vive com essa dor, né? Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós estamos carregando essa dor, estamos arrependidos, é verdade, carregando essa dor, porque temos a oportunidade de fazer o bem, e às vezes acabamos fazendo o mal. Abre sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 5. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 5. Vai dizer assim, olha: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Não guarda rancor. Mas aí nós temos a oportunidade de cumprir com a palavra de Deus, de fazer exatamente isso, o que Paulo está descrevendo aqui sobre as características desse amor. E nós temos a oportunidade de sermos pacientes, mas preferimos ser irados. Temos a oportunidade de ser bondosos, mas não, preferimos ser maldosos. Às vezes a gente ainda carrega aquele pensamento dentro de nós, como se diz: aqui se faz, aqui se paga. Bateu, levou, né? Ah, pastor, porque eu não tenho sangue de barata, eu não tolero não, o negócio aqui, o meu estupim é curto. E há quem diga: ó, pastor, nem estupim tem, meu Deus, né? E aí nós queremos retribuir as pessoas em mesma medida. Eu poderia ser carinhoso, mas não, eu prefiro ser rude, grosso, maldoso. No verso 5 ele vai dizer assim, olha, que não maltrata, mas às vezes preferimos maltratar, não procura seus interesses, seus próprios interesses, mas às vezes procuramos ser egoístas, preocupamos só com o nosso bem-estar, só com o nosso eu, quando poderíamos nos doar, mas não, eu estou me importando comigo mesmo, eu estou me interessando por mim mesmo. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Para você que é casado, vocês que são casados, que estão aqui nessa noite, ou você que nos acompanha pelas redes sociais e que é casado, você já dormiu algum dia brigado com a sua esposa? Brigado com o seu esposo? De mal um do outro? Já fez isso? Ou seja, você tinha a oportunidade de não guardar rancor. Ah, pastor, ela fez isso, eu não vou deixar passar batido, ela tem que aprender a lição.
Não, pastor, eu vou fazer igual eu faço com o piolho, eu vou matar ele com a unha, vai morrer a míngua aqui, ó. Hã? Na pirraça. Nós temos a oportunidade de sermos melhores, mas não, às vezes nós damos vazão para a nossa carne, para o nosso eu, e aí somos piores. Às vezes nós estamos nos culpando, nos martirizando, né? Porque, poxa, olha, eu não precisava ter falado desse jeito, eu não precisava ter agido desse jeito, mas eu agi. Escute, olha, nós estamos guerreando contra a nossa própria natureza. Romanos capítulo de número 7, verso de número 19 e 20, Paulo está dizendo assim, olha, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Você está entendendo que quando nós agimos com toda essa maldade, com todo esse rancor, não é o Espírito Santo que está agindo na nossa vida, não é Deus quem está operando o controle da nossa vida, somos nós mesmos que estamos dando vazão para o que a nossa natureza carnal e quer ser. O arrependimento faz com que você possa lutar contra você mesmo, lutar contra essas ações, contra essas atitudes que está estragando, está prejudicando. Nós precisamos ser diferentes, amém? Tem coisas que nós carregamos que são dores, porque nós podíamos ter estendido a mão, mas às vezes a gente preferiu passar de longe. Nós podíamos ter perdoado, mas nós preferimos nos silenciar, deixar para lá, isolar, ignorar. Davi, ele podia muito bem ter amado o seu filho, ele podia ter sido um pai excelente, porque ele era um adorador excelente, ele era. Mas a natureza carnal, o pensamento de que muitas vezes assim, pensar assim, ó, eu sou assim, eu nasci assim, e eu vou crescer assim. Esse pensamento fez com que Davi desprezasse o seu filho. Nós não podemos endurecer o nosso coração, queridos. Nós não podemos. O nosso coração precisa estar à disposição de Deus, para que Deus possa fazer em nós aquilo que Ele quer fazer. Gálatas capítulo 6 e verso de número 8, vai dizer assim, olha, Gálatas 6, 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vida eterna. Semeia para o Espírito, semeia para Deus. Jesus, ele chega e fala assim, olha, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós precisamos aprender com Jesus, nós não podemos querer fazer de nós mesmos. Nós vemos naquele texto onde Davi está falando, Absalão, 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 meu filho Absalão. Nós vemos aqui o rei desesperado, porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais. Ele fala para ele mesmo, ele está gritando de dores e falando para ele mesmo, quem me dera eu poder morrer no seu lugar. Não era possível, não tinha como. O desespero, ele vem por questões de coisas que você perdeu, que escapou das suas mãos e que não tem o que fazer.
não tem mais o que fazer, não consegue. Lá em 2 Samuel, no capítulo 13, no verso de número 21, 2 Samuel capítulo 13 e o verso de número 21, quando começa o capítulo 13, ele faz o relato de Aminon, que se engraçou por sua irmã, queria se deitar com ela, segue um conselho de um ímpio, e se passa por um doente para agarrar sua irmã. Aminon, ele estupra a sua irmã Tamar. Ele faz isso. O verso 21, ele fala assim, olha, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Ou seja, quando o rei soube que seu filho tinha estuprado a sua filha, ele ficou indignado. Qual foi o problema disso? O problema disso é que ele não fez nada. Ele não toma nenhuma atitude. Porque ele poderia ter tomado uma atitude como pai, e corrigido, e repreendido o seu filho. Mas como rei, ele também poderia ter tomado uma atitude. Segundo o que está na lei em Levíticos capítulo de número 18, verso 9, Levítico capítulo 18, verso 9, a lei do Senhor, ela fala assim, olha, não se envolva sexualmente com sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Aminon era irmão de Tamar só por parte de pai. Eles não eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Era só por parte de pai. Mas o texto aqui está dizendo, olha, não se envolva sexualmente com sua irmã, tenha ela nascido dentro da sua casa ou não. É sua irmã. O verso de número 29, aqui ainda no Levíticos 18, e verso de número 29, diz assim, olha, todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Ou seja, qual que era a sentença de Aminon? Ser apedrejado até a morte. Como rei, Davi tinha que ter feito isso. Ele tinha que ter executado a lei. Ele não podia deixar uma brecha, mesmo sendo da sua própria carne, mesmo sendo seu próprio sangue. Ele precisava ter executado. Ele não fez. Talvez porque era a sua carne, talvez porque era o seu sangue. Mas aí ele abre precedentes. Porque Absalão, ele vê essa atitude de Aminon e ele não acha legal isso não. O texto aqui, 2 Samuel capítulo 13, verso 21, vai dizer assim, olha, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem e nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Ele ficou com isso guardado dentro dele, aguardando o momento certo, aguardando a oportunidade de executar o juízo, de agir com as próprias mãos. Ele não precisava ter feito isso. O rei Davi, ele se desespera, por quê? Porque ele podia ter consertado as coisas quando era tempo, e não fez. Quantos de nós ficamos desesperados ao ver nossos filhos indo por um caminho errado, fazendo coisas erradas, por causa da nossa omissão? Porque deveríamos ter corrigido e não corrigimos. Porque deveríamos ter disciplinado, mas pensamos assim, eu não vou bater no bichinho não vou bater na minha filha não.
Provérbios capítulo 13, verso de número 24, vai dizer que aquele que retém a vara, o seu filho, o aborrece. A correção é necessária. Entenda bem, corrigir é diferente de espancar, corrigir é diferente de você descontar sua raiva no seu filho. Se o seu filho é pequeno e ele fez uma arte, e você está nervoso e quer bater nele, não bate, não bate, enquanto você está nervoso. Deixa passar a raiva, deixa passar a raiva primeiro, aí depois você vai lá e corrige. Ah, pastor, mas se eu esperar a raiva passar, daí eu não bato mesmo. É isso mesmo, é isso aí. É isso aí que é para fazer. Não é para bater mesmo. Não é para bater enquanto você está com raiva, enquanto você só vai fazer do seu filho ou da sua filha um saco de pancada. Isso não é correção, não tem nada a ver com correção. Seu filho precisa saber o porquê que ele está apanhando, aonde foi que ele errou, o que precisa ser consertado. E isso a gente não consegue falar quando nós estamos nervosos. Precisa ser quando estamos calmos, que aí vamos falar com amor e com carinho. Aí talvez não vai nem bater de verdade. Talvez vai dar uma varada ou duas, já é suficiente. Talvez ele só vai para o cantinho do pensamento. Talvez ficou só na conversa mesmo. Eu conheço pessoas que falam assim, olha, meu pai nunca me bateu com vara, mas as conversas dele eram pior do que se tivesse me batido. Doía mais, por quê? Porque o jeito dele falar ia lá no fundo, lá na alma. Isso é correção, queridos. Isso é correção. Nós precisamos corrigir nossos filhos com amor. Não fazer deles saco de pancada, mas tem que corrigir. Porque senão as coisas se perdem. Quantas vezes nós vemos homens ou mulheres desesperados porque o seu casamento está indo de mal a pior. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de tratar um ao outro bem, de tratar com zelo, de tratar com carinho, mas preferiram a omissão, preferiram deixar de lado, abandonar, deixar de qualquer jeito, empurrar a vida com a barriga. Queridos, nós não podemos ser assim, nós precisamos ser melhores. Nós não podemos aceitar que a rotina do relacionamento, do dia a dia, vai tirando o brilho do relacionamento. Não podemos aceitar isso. No Evangelho de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 10. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 10. Nós vemos Jesus falando ao noivo, nós vemos o mestre Sala falando ao noivo. Nós vemos o mestre Sala falando ao noivo. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O mestre Sala, ele chama o noivo, e o noivo não está sabendo de nada do que está se passando. O noivo está lá festejando a sua festa do casamento, mas o certo é que o vinho acabou, não tinha mais vinho. Maria intercede, Jesus dá uma mal resposta nela, mas ela fala assim para os empregados: ó, vocês vão fazer tudo o que ele mandar vocês fazer, tudo. Esse milagre não acontece porque Maria intercedeu, porque ela ganhou uma mal resposta. Esse milagre só acontece porque o noivo e a noiva tiveram a delicadeza de convidar Jesus para estar ali na festa junto com eles. Se Jesus não tivesse naquele lugar, esse milagre não tinha acontecido. O milagre acontece, o mestre Sala vai e chama os noivos e fala assim: olha, todo mundo serviu, ou serve, o costume é servir o melhor. Depois que o povo já está mais para lá do que para cá, começa a servir qualquer coisa. Você está servindo melhor até agora. Sabe o que esse texto está falando para mim e para você? Que você precisa servir o seu melhor sempre, sempre, sempre. Nós começamos muito bem no relacionamento.
Quando o casalzinho começa a namorar, o cara se veste bem, toma banho, se perfuma, dá um trato legal. O cabelo às vezes tem 1 quilo de gel, mas tá legal, tá na régua, né? Perfumado, com um presentinho acompanhando para ver a pessoa amada. É assim, é assim. Conversa, meu Deus, tem conversa para o dia, para a noite, para a madrugada, e não para. Se deixar, quer ficar conversando 24 horas. Aí casou. Aí começa a rotina, né? Começa a rotina, tudo bem. Já não toma banho, já não tem mais o gelzinho no cabelo. O perfume às vezes tem, às vezes não tem. O presente, presente. Presente o quê? O presente sou eu. O presente sou eu, né? Começamos a tratar de qualquer jeito. O vinho inferior começa a ser servido. Aí se o cônjuge fala um negócio assim meio atravessado, o outro já dá o coice, né? Já rebate. Por quê? Porque do jeito que vem vai. Afinal de contas eu não tenho sangue de barata mesmo, então bateu, levou, né? Aquela famosa queda de braço disputando para ver quem que vai dominar a casa. E assim vai. Vinho inferior isso daí, gente. Vinho inferior. Aí chega lá na frente, o relacionamento dá errado. E a pessoa está com aquele desespero, querendo presentear, quando podia ter presenteado lá atrás. Querendo falar que ama, quando podia ter falado que ama todos os dias. Querendo se importar, quando teve a oportunidade, desprezou. Aí a pessoa fica desesperada, disposta a fazer qualquer coisa. Nós não precisamos passar por isso, queridos, amém? Amém? Nós podemos ser melhores. Nós podemos aproveitar as nossas oportunidades. Eu não preciso viver um relacionamento de qualquer jeito, um relacionamento bagunçado, para depois querer consertar ele. Eu posso consertar ele agora. Eu posso dedicar o meu melhor agora e sempre, amém? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Quantos de nós estamos desesperados em alguma situação, porque preferimos ser omissos, ao invés de se envolver? Às vezes tem alguém da nossa família que está brigando, que precisa de uma palavra de conforto e de consolo, que precisa de uma restauração, de um reparo, mas nós preferimos ficar de longe. Não, eu não vou me envolver, porque eles não ouvem mesmo, então deixa eles lá, deixa eles se acabarem lá. Não, queridos, não. Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão, ela é pecado. Pecado. E às vezes nós vamos nos desesperar, porque nós vamos ter a oportunidade de agir, de fazer o bem pelas pessoas, e vamos deixar passar. E talvez a gente vai ficar se cobrando depois, poxa, eu deveria ter falado, eu deveria ter ligado, eu deveria ter me importado, mas passou. Absalão, ele vive essa situação, porque seu pai o desprezou, e agora Davi está desesperado, porque o tempo tinha passado, e ele não tinha conseguido dar o seu melhor para o seu filho, não tinha conseguido. O rei está arrependido, mas não tem mais o que fazer. Quanto eu queria morrer no seu lugar, mas não tinha como, não tinha o que fazer. Tem coisas, queridos, que nós vamos nos arrepender, mas não dá para consertar do mesmo jeito. Por exemplo, uma pessoa que morreu,
Nós podemos nos arrepender porque poderíamos ter feito algo mais, não fizemos. Nós vamos ser perdoados, nós vamos receber o alívio, o refrigério, porém essa pessoa não vai voltar. Existem relacionamentos que as pessoas já se divorciaram, e ele talvez já construiu uma nova família, e ela já construiu uma nova família, não tem mais como voltar. Tem uns que só divorciaram, e ainda estão separados, então tem como consertar. Tem outros que nem separaram, mas talvez estão pensando em divórcio, e dá para consertar, dá para arrumar essa história. Queridos, do que você se arrepende? Pensa um pouco, do que você se arrepende? Qual é o arrependimento que fala aí dentro do seu coração? Do que você se arrepende? Arrependimento, ele é diferente de remorso. Arrependimento faz a gente ficar triste com a situação. O remorso também faz. Nós ficamos tristes com as coisas acontecidas. A diferença entre remorso e arrependimento é que no remorso a gente sabe que errou, mas está louco para fazer de novo. Está louco para ir lá e errar de novo. Isso é remorso. O arrependimento não. O arrependimento nós sabemos que foi errado, e aí nós não queremos errar mais. Nós estamos desesperados pela graça de Deus, para que Ele nos ajude a não errar mais. Essa é a diferença. Precisamos ter a atitude, a decisão de nos arrepender. Precisamos. Porque se eu falasse, por exemplo, assim, pastor, eu não me arrependo de nada. Eu falei nisso no começo. Eu falei que isso é perigoso. Porque se não tiver arrependimento, não tem perdão. Por isso é perigoso. Por isso é perigoso. Mas do que você se arrepende? Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 17 e 18. Tem ali um rapaz que achava ser o dono da verdade. Tem ali um rapaz que, ousado, que pediu a parte da sua herança quando seu pai ainda era vivo. Geralmente a gente só recebe herança quando eles morrem, mas ele vai e pede com seu pai vivo ainda. Imagine, seu filho chega para você e fala assim: pai, mãe, eu quero ir morar sozinho. Você vai mudar de cidade, meu filho? Você vai estudar fora? Não, aqui na cidade mesmo. Eu só quero morar sozinho. Imagine você. Que coisa chata, que coisa ruim. É exatamente isso que esse filho faz com seu pai. Ele chega para o seu pai, ele pede parte da herança, ele achou que ia dar certo, ele achou que ele ia conseguir investir aquele dinheiro, aplicar aquele dinheiro, criar um grande negócio, ser bem sucedido, porque ele não queria viver na fazenda, ele queria viver na cidade. Ele achou que poderia ser bem sucedido, mas ele não contava que no meio do caminho pudesse surgir pessoas com pensamentos diferentes, e que levasse ele à ruína. E isso acontece. Agora ele está ali naquele chiqueiro, você conhece a história, e ele fala, o texto diz assim, olha, caindo em si. Ou seja, você só vai conseguir se arrepender se você olhar para dentro de você, avaliar a sua vida, avaliar você mesmo. Não sou eu quem vou avaliar você, mas você poder avaliar você mesmo, avaliar as suas ações, as suas atitudes, a sua maneira de viver, como que você age, quem você é no seu dia a dia, quem você é na sua casa, quem você é no seu trabalho, quem você é para as pessoas de fora, quem você é para as pessoas da sua própria casa. Porque às vezes a gente consegue, para as pessoas de fora, a gente consegue falar assim, consegue fazer de tudo, mas para dentro de casa, a gente é só não. A gente é bonzinho lá fora, mas é ruinzinho dentro de casa. Então nós precisamos olhar para dentro de nós.
e a olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes, porque o texto diz assim, ó, que ele caiu em si, ele olhou para ele e reconheceu a situação que ele estava, ele reconheceu que precisava ser melhor. Se você olhar para você e achar que porque você nasceu assim, porque você cresceu assim, você vai ser sempre assim, aí não tem arrependimento. Não existe arrependimento desse jeito. Eu posso ter nascido numa família desestruturada. Eu posso ter sofrido pelos maus tratos, pelo excesso de agressão física e verbal. Mas não quer dizer que porque eu nasci nesse ambiente, eu preciso continuar assim com os meus filhos. Eu preciso continuar assim com a minha família. Eu posso ser melhor, amém? Você pode ser melhor, amém? Amém, queridos? Erga sua mão, diga assim comigo, eu posso ser melhor. Amém, queridos? Não é o que você viveu lá atrás que limita quem você é hoje. Você não precisa viver essa limitação. Você pode ser melhor. Precisa ter esse entendimento. Precisa desejar isso, precisa buscar isso. Eu quero ser melhor. E esse menino, ele vai e fala assim, olha, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Mas não era só comida. Quantos empregados do pai dele podia sentar para conversar com o pai dele? Quantos empregados do pai dele podia receber um aperto de mão, podia receber um abraço, um carinho, podia receber um elogio porque fez um trabalho bem feito? Mas ele estava ali, ó, isolado, sem ter com quem conversar, sem ter comida, sem ter abraço, sem ter carinho. Não tinha pertencimento, porque ele não pertencia àquele lugar. Quando você sente que você não pertence ao lugar, você vai se sentir mal. Mas esse aqui é um lugar para você se pertencer, amém? Amém, queridos? Esse é o seu lugar. Esse é o lugar de você pertencer. Porque aqui você vai receber amor, carinho, vai ser cuidado, vai ser protegido, vai ser alimentado. Esse menino, ele é arrependido, ele fala assim, ó, eu vou voltar lá, eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus. Eu não deveria ter tido a atitude, a soberba que eu tive. Me perdoa. Me perdoa. O arrependimento, ele é construído dessa forma, queridos. Quando você começa a avaliar exatamente, tintim por tintim, das suas ações. Às vezes eu digo assim que, às vezes o esposo, ele faz uma brincadeira com a esposa, e ele acha que está legal, e ele acha que está bacana aquela brincadeira, e aí o dia que ele pergunta para a esposa, você gosta que eu faça essa brincadeira com você? Ela fala assim, não, eu não gosto, eu me sinto mal, me sinto envergonhada, me sinto humilhada, me sinto desprezada, e ele se achando o máximo, achando que aquela brincadeira era top. Nós precisamos rever as nossas atitudes, amém, queridos? Precisamos olhar para dentro de nós, decidir hoje mudar as suas ações, o seu comportamento, através de um coração quebrantado e contrito. Davi, ele é esse exemplo de um coração quebrantado e contrito, porque Davi, ele erra demais, demais. Salmo 51, o verso de número 17, a segunda parte do versículo, vai dizer assim, olha, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não é só o seu sacrifício, mas um coração quebrantado e contrito, é a sua disposição de falar para Deus assim, Deus, eu me rendo ao Senhor, eu sei que eu piso na bola, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou errado, mas eu preciso de ajuda, eu não consigo mudar a mim mesmo,
Eu não consigo, porque na hora que eu tento fazer o certo, eu acabo pisando na bola, eu acabo fazendo errado, então eu preciso que o Senhor me ajuda. Isso é um coração quebrantado e contrito. Você colocar à disposição a sua vida para que Deus possa te conduzir, para que Deus possa te direcionar e te levar a ser melhor. Amém? Eu não consigo mudar a mim mesmo. E se eu tentasse, eu ia chegar só até um ponto, mas, né? Não tem como. Eu preciso colocar a minha vida na direção de Deus. Eu preciso colocar tudo à disposição de Deus. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, dia após dia, e falar: Senhor, o que o Senhor está vendo aí? O que o Senhor está vendo aí? Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 5. O Senhor está dizendo para nós, Apocalipse capítulo 2 e verso de número 5. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra onde caiu. Nós precisamos começar bem e terminar bem. O seu casamento precisa começar bem e terminar bem. Mas quando termina? Só quando a morte separa. Nós não casamos para ver se vai dar certo. Nós não casamos para ver se vai dar certo. Nós casamos para fazer dar certo. É diferente. É diferente. Então só termina quando a morte vem. Tá certo? Faça dar certo. Pastor, mas não tem graça mais. Não tenho prazer, não tenho alegria mais, nem de voltar para casa. Então observa onde você caiu. Observa onde você errou. Se você não tem o coração dos seus filhos, observa onde você perdeu ele. Aonde foi? Quais foram as palavras, quais foram as atitudes que fez com que você perdesse o coração dos seus filhos? A alegria de viver, a alegria de trabalhar, de fazer as coisas. Observa onde que foi perdida essas coisas. Observa. E deixa Deus começar a mover, queridos. Arrependimento não é remorso. Porque o remorso quer fazer tudo errado de novo. Arrependimento quer fazer o certo. Arrependimento é a decisão de se entregar a Deus por completo. E entender que não somos donos da verdade. Não somos autossuficientes. Eu tinha 25 anos de idade. E o meu maior sonho era ser uma pessoa bem-sucedida exatamente aos 25 anos de idade. Mas eu pensava nisso financeiramente. Isso não aconteceu. Mas aos 25 anos de idade eu tive uma oportunidade de conhecer Jesus. Eu tive a oportunidade de me arrepender, de saber que eu sozinho, eu não conseguiria, eu não era capaz de continuar a minha vida adiante. Eu tinha os meus erros, eu tinha as minhas falhas, eu estava cheio de pecado. Eu era ignorante, uma pessoa que talvez você não quisesse estar perto. Mas eu tive essa oportunidade de me arrepender de tudo isso e de entregar a minha vida a Jesus. Arrependimento é essa decisão que você toma de colocar a sua vida nas mãos de Deus e falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, faz de mim conforme a sua vontade, faz de mim conforme o seu querer, Senhor, faz de mim aquilo que o Senhor quiser fazer. Porque às vezes, queridos, nós vamos falhar, nós vamos errar. Na ânsia de querer acertar, nós erramos. E nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia de mim. Arrependimento é a decisão de deixar Deus transformar você
em uma pessoa melhor. Melhor para você mesmo. Melhor para sua esposa, para o seu esposo. Melhor para os seus filhos. Melhor para os seus pais. Melhor para a sua família, seus irmãos, irmãs, seu cunhado, sua cunhada. Melhor para as pessoas que trabalham com você no seu dia a dia. Arrependimento é isso. Hoje nós temos uma oportunidade, queridos, de olhar para dentro de nós e avaliar como eu estou vivendo. Como eu estou vivendo. Eu já ouvi pessoas falando assim: pastor, eu me arrependo de não ter entregado a minha vida para Jesus quando eu era novo. Eu perdi muito tempo da minha vida. Eu me arrependo de não ter conhecido Jesus antes. Hoje nós temos essa oportunidade de entregar a nossa vida a Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de deixar de lado os nossos bloqueios, os nossos conceitos, nossos preconceitos, coisas que às vezes têm atrapalhado a nossa vida, têm nos feito uma pessoa que às vezes as pessoas não querem estar perto de nós, e se transformar na pessoa que Deus quer que você seja. Tudo através do arrependimento. Tudo através do arrependimento. Feche seus olhos onde você está. Mesmo assentados. Senhor, nos dê um coração quebrantado. Nos dê um coração contrito, Senhor. Porque nós precisamos, ó Deus, enxergar aonde nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos, ó Deus, da sua misericórdia. Essa mesma misericórdia que se renova a cada dia e que não deixa que sejamos destruídos. Nós precisamos da sua misericórdia. Mas precisamos também, meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre, sem perder o casamento, sem perder a família, sem perder a nossa comunhão com o Senhor, sem perder, meu Deus, a alegria da tua salvação. Nos ajuda, papai querido, nos ajuda, meu Deus. Ministra, Senhor, em nossos corações. E nos leva, Senhor, a um arrependimento genuíno e profundo. Para que possamos viver o avivamento do Senhor, meu Deus. Para que possamos nos esvaziar de nós mesmos. E nos enchermos com a Tua graça. Com Teu amor. Com Teu perdão. Nos ajuda, Pai querido. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Ainda com os teus olhos fechados, o louvor vai ministrar aqui uma canção. Deixa o Senhor continuar ministrando a sua vida. Deixa o Senhor continuar movendo em você. Permita-se olhar para dentro de você. Permita-se pedir perdão e de repente perdoar a você mesmo, a você mesma. Se permita isso. Se permita. Deixa o Espírito Santo de Deus mover na sua vida. Em nome de Jesus.